Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar o assunto aí do momento. E eu recebi uma pergunta lá nos stories do Instagram, falando o que eu acho da defasagem que vai ficar das crianças nesse período da quarentena. O que vai ficar de defasagem? Qual é a minha opinião sobre isso, né? E aí eu fiquei pensando bastante nesse assunto. Eu acho que é legal a gente compartilhar. Eu já falei no vídeo anterior, a gente tá passando por momentos difíceis, complexos, onde a gente tá precisando se adaptar e readaptar constantemente. Todos os níveis sociais estão passando por isso, e focando aqui do meu lado, né, as escolas estão precisando se adaptar, se reinventar, os professores principalmente. A gente vê o esforço da categoria em fazer, mas como a gente tá desamparado, e a gente já viu famílias que estão elas estão expondo a sua indignação no fato das escolas estarem enviando tantos conteúdos e transformando a educação infantil fundamental realmente num EAD, que isso é um absurdo. E a gente está vendo, por outro lado, famílias que estão exigindo conteúdo, exigindo que a aprendizagem aconteça, porque o meu filho vai ficar em defasagem, não sei o que lá, né? Então, assim, muito complicado. E recentemente eu vi uma entrevista com o secretário de Educação, onde o entrevistador, o apresentador do programa, que é uma pessoa que eu gosto bastante, só que não, eu acho que ele é um jornalista que ele tem uma postura muito de atirar, sabe? Ele joga assim, sabe? Sabe a pessoa que quer jogar pra colher, sabe? Assim, e assim, não tô defendendo prefeitura, não tô defendendo secretário, porque a gente sabe da situação, mas eu fiquei até com pena, sabe, do secretário ter que responder um monte de pergunta, mas enfim. Ele estava apresentando as apostilas que estão sendo, né, enviadas para as famílias, com os conteúdos a serem estudados nesse período de quarentena. E a preocupação maior do entrevistador lá, que ele disse que é uma pergunta que está vindo da população, e ele fez uma pergunta meio que já afirmando. Ele falou assim: senhor secretário, então vocês já estão planejando uma avaliação das crianças na volta da quarentena para analisar a curva de aprendizagem delas durante esse período? E aí o secretário falou, já estamos. E aí no final do programa o apresentador falou assim, inclusive os professores também, né? Eles também vão passar por essa avaliação para ver se eles, nesse período, se eles conseguiram, né, fazer com que as crianças aprendessem. Aí eu fico pensando, em que raio de mundo essa pessoa vive, né? Primeiro por exigir das crianças um aprendizado que, como eu já falei no outro vídeo, é totalmente diferente do aprendizado escolar. A aprendizagem dentro de casa, trancafiados dentro de casa por conta de uma quarentena, não é EAD, não é online, não é homeschooling. Então, o que a gente está exigindo dessas crianças e dessas famílias? Segundo lugar, o que ele está fazendo com os professores? Então, quer dizer que o professor ele está se matando para tentar justificar o seu trabalho, para tentar chegar na família, para tentar chegar na criança, muitas vezes não consegue, e aí ele vai ser avaliado por isso, sabe? Fora os problemas pessoais que as famílias e os professores, que também são gente, não sei se ele sabe disso, e também tem famílias, estão passando, né? Quantas famílias envolvidas com o Covid que estão vivendo esse momento de terror, que precisam cuidar dos seus parentes, dos seus filhos, da sua casa, de tudo, sabe? Aí eles vão ser avaliados no final de tudo isso para ver se eles realmente são competentes, se eles conseguiram adaptar o seu conteúdo online. Então, assim, isso me preocupa muito mais do que a defasagem que as crianças vão ter no final de tudo isso. E aí eu entro num quesito de o que é defasagem? O que é defasagem no período escolar, na aprendizagem escolar? Então, a gente pode pensar numa defasagem na educação infantil, no Fundo 1, no Fundo 2, no médio. Talvez, infelizmente, pelo nosso modelo social, né, no qual a gente vive hoje, o ensino médio vai ter uma defasagem de conteúdo. Porque qual é o objetivo do ensino médio, né? É ele prestar o vestibular, né? Infelizmente, não é ele se tornar um cidadão que pode viver em sociedade, que vai entender as coisas que a sociedade vive e ele vai poder agir, né, nessa sociedade. Infelizmente, não é isso. É o que a lei diz, né? Isso desde,
muitos e muitos anos atrás, mas até hoje não é bem o que a gente vê na real, né? Então ele tem que passar numa boa faculdade e ele tem que seguir numa carreira que talvez não é nem a que ele queira, mas é o que é mais renomado, enfim, né? Esse é o objetivo. E se a gente for pensar por esse lado, as crianças, né, os jovens do ensino médio, as crianças, ó, a tiazona, os jovens do ensino médio, eles têm uma defasagem, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, e aí eles têm um conteúdo muito denso para seguir, um conteúdo de vestibular, um conteúdo, né, muito complicado, que a gente já passou por isso, a gente sabe. E então eles vão chegar no final do ano com o quê? Né? Com, sei lá, 2 meses de conteúdo sem dar. As escolas estão aí tentando suprir isso de maneira online, enfim, né? Muito complicado. Aí a gente vai descendo pro fundamental, essa criança também vai perder o quê, né? No Fundo 2 ela já é meio obrigada a virar um jovenzinho, né? Onde ela é ali bitolada com conteúdos, tal, enfim. E aí a gente vai voltando pro Fundo 1. O que essa criança do Fundo 1 tá perdendo, né? Ela não vai ser alfabetizada. Nossa, ela não vai saber fazer conta de matemática. Ela não vai saber o que é erosão, o que é tundra. Qual é o funcionamento do sistema digestório, a fração, né? Enfim, né? E aí a gente vem para educação infantil. O que essa criança vai perder? Poxa vida, já ela não faz nada, né? Ela só brinca na educação infantil, ou então ela tem que ser alfabetizada na educação infantil. Então, meu filho vai pro primeiro ano que vem, não vai saber escrever o nome, não vai identificar as letras, e aí, né? E aí a gente então entra nesse conceito. O que é defasagem pra gente, né? Pra mim, a maior defasagem que vai ter, seja para as crianças da educação infantil ou para os jovens do ensino médio, e para nós adultos também, a maior defasagem que a gente vai ter é a defasagem emocional, psicológica, econômica talvez, né? Mas a gente vai ter um buraco muito grande para preencher aí depois que tudo isso acabar, né? E quando tudo isso acabar, se tudo voltar ao normal, a gente vai estar cometendo um novo grande erro, né? Se depois de tudo isso que a gente está passando, se a gente não tiver aprendido nada enquanto ser humano, enquanto pessoa que convive socialmente, que convive num mundo natural e social, a gente vai estar cometendo um grande erro. Então, a gente precisa observar o que está acontecendo nesse momento. Vocês viram o nível de poluição? Como reduziu, como caiu? Vocês viram, assim, as transformações que estão acontecendo nos hábitos dos consumidores, das pessoas? Como que a gente está se preocupando muito mais em consumir coisas assim do que assado, a comprar só o que necessita, né? Então, assim, se a gente sair dessa igual ao que a gente estava anteriormente, a gente vai afundar de novo. Mas se a gente sair um pouquinho transformado, já vai fazer um pouco de sentido, né? E já vai ter um pouco ai, sabe? Tipo, a gente vai ter um respiro depois desse furacão todo que a gente tá passando. E se a gente sair disso tudo pensando que as nossas crianças estão defasadas na sua aprendizagem, a gente vai não sei em que nível que a gente vai estar. Então, assim, a gente primeiro vai precisar curar os buracos que vão ficar, sabe? Na nossa vida, na nossa casa, na nossa mente. A gente vai precisar lidar com tudo isso. E depois a gente vai pensar em conteúdo. A gente já vem nessa retomada, né, de metodologia e didática para se ter dentro das escolas. E a gente já tem mudado esse nosso conceito. A gente tem aí a BNCC, que veio para mudar bastante coisa. Inclusive, eu terminei de estudar ela, eu preciso passar para vocês, que vocês já me pediram um resumão sobre BNCC. Então, ela veio para a gente ter algumas visões diferentes do que a gente, né, tinha. O currículo da cidade veio pra gente pensar de uma forma diferente, a gente parar de pensar só em conteúdo fragmentado, né? A gente tem aí o currículo da educação infantil também, que ele tá bem pensado nesses focos de interação, de brincar, do cuidado. E mesmo assim, a nossa maior preocupação é a defasagem na aprendizagem. Então, eu acho que assim, para educação infantil, né, que é meu ramo aqui,
Eu acho que a maior defasagem que as crianças vão ter é de interação. Elas estão perdendo muito no quesito interação social. Às vezes elas estão sem interação na própria família. Então a própria família está tendo que lidar com tantos conflitos, questões, home offices e não sei o que lá, que não estão conseguindo interagir com as suas crianças mesmo estando 24 horas com elas ali dentro de casa, né? Então, assim, as crianças, elas estão perdendo totalmente a interação, que é algo fundamental para o desenvolvimento delas. Então, eu acho que essa é a maior defasagem, que é o que a gente vai ter que recuperar nessa volta. Então, é a interação de todos, das crianças pequenas, das médias e das grandes. É interação, é o relacionamento um com o outro. É o que a gente aprendeu com esse momento, o que nos transformou enquanto seres humanos. Como que a gente vai se comunicar com o outro a partir de agora? De que forma a gente vai interagir com o outro a partir de agora? Né? Então, eu acho que essa é a maior defasagem que a gente tem que observar neste momento. A coisa que a gente tem que pensar é que conteúdo, ele pode e deve ser pensado e repensado milhares de vezes. Na nossa rotina normal, no dia a dia dentro de uma escola, o nosso conteúdo, ele é repensado de acordo com as características da turma, do momento que a gente está vivendo, ele sempre é repensado. Por que não agora, né? Se a própria LDB foi revista, né, e os 200 dias letivos não precisam ser mais cumpridos durante esse ano, quiçá os conteúdos, né? Quiçá as metodologias. Então, eu acho que tudo isso pode ser repensado, né? E pode ser até encarado de uma outra maneira. As escolas podem pensar em novas estratégias para elaborar e para transmitir esse conteúdo para as crianças, né? Pensando que hoje não é mais isso, a gente já não tem mais uma pedagogia transmissiva, né? A gente tem hoje uma pedagogia ativa, uma pedagogia participativa, onde todos participam do processo, principalmente as crianças, os adolescentes, os adultos, enfim, né? Então, o que eles vão trazer pra gente desse momento de isolamento social? O que eles vão trazer de bagagem pra gente? O que disso a gente pode usar, né? Pra trabalhar, para enriquecer aí, né, a cultura deles. Então, eu acho que é muito mais isso que a gente tem que se preocupar do que realmente uma defasagem, né, se preocupar em recuperação, uma recuperação para as crianças, gente do céu. A gente tem que recuperar a nossa vergonha na cara, a gente tem que recuperar a nossa sanidade mental depois disso tudo, a gente tem que recuperar a nossa vida depois disso tudo. Não enfiar a criança numa sala de recuperação e falar que ela precisa recuperar, que ela não se alfabetizou, sabe? Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, sabe? Quem sabe esse momento transformar as famílias para elas realmente darem o apoio e o sentido que a educação escolar tem na vida da criança, entendeu? Então, não sei, gente, pra mim falar em defasagem, não sei, tira totalmente o foco de uma educação, tira o sentido, o gosto, sabe? Nesse momento falar disso, a gente não tem que pensar nisso agora. A gente tem que pensar que as crianças estão perdendo contato, estão perdendo vínculo, estão perdendo interação, estão perdendo o emocional delas. É isso que está sendo defasado nesse momento. E é isso que a gente precisa recuperar, é isso que a gente precisa trabalhar, sabe? Principalmente na nossa volta às aulas. Eu li um texto muito, muito maravilhoso que foi enviado pelo WhatsApp. Eu tentei achar a autora na internet, não consegui. Mas ela fala exatamente disso. E ela fala que, por ela, quando as crianças voltarem para a escola, depois desse período, tem que ter pelo menos uma semana de gritaria e correria pela escola inteira, sabe? Das crianças explorarem e rasgarem a roupa e ralarem o joelho, sabe? Gritarem e explodirem, sabe? Na escola. E eu concordo com ela, é isso que a gente precisa voltar pra escola e se olhar, se tocar, correr, pular, gritar, sabe? É isso que a gente tá precisando nesse momento. Depois a gente senta, conversa e replaneja, sabe? E coloca os pingos nos is. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, gente. A gente não sabe até quando a gente vai viver isso. Então, a gente precisa ter um pouco de cautela, sabe? Vamos com calma. Não tá fácil pra ninguém. Não tá fácil para as famílias que estão tendo que organizar estudos e homeschoolings que não são homeschoolings, e tá difícil para nós professores, que a gente também tá tentando se adaptar a uma coisa que não faz parte da nossa realidade,
sabe? A gente não se formou para isso, a gente não tá preparado para isso. Assim como nós não estamos preparados para muitas coisas que a gente tem recebido na educação, na escola, na sala de aula, para isso a gente tá preparado menos ainda, né? Então, calma, vamos dar as mãos, estamos juntos, não no mesmo barco, que cada um tá com o seu barquinho ali, cada um sabe qual é o seu barquinho, mas estamos juntos, né? E vamos tentar nos suportar, né? E nos apoiar nesse momento, tá bom? Então vamos repensar um pouquinho nessa importância da defasagem de aprendizagem das crianças, tá bom? E é isso. Espero que tudo isso passe logo e que a gente acabe isso e volte à não normalidade, que a gente volte transformados, tá bom? Então é isso, um beijo. Se precisarem conversar, estou aqui à disposição, tá bom? Tchau, tchau.